Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Periscópio do O Mundo. Comigo, César Augusto. Hoje, os holandeses estão mais tristes. O jornalista Peter M. R. de Vries morreu há poucas horas. Ele foi alvo de um atentado onde um jovem de 21 anos e um senhor de 35 atiraram 5 vezes em sua direção. Não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O anúncio foi feito por sua família. Gervais é um conhecido jornalista investigativo que dedicou sua vida a questões como o tráfico e os gangsters. Seu maior feito foi ter investigado o sequestro de Friedrich Heineken, dono da cervejaria Heineken, em 1993. Isso lhe rendeu várias inimizades e ameaças de morte. Devais, sua coragem em lidar com crimes tão perigosos em seu jornalismo investigativo era venerado na Holanda. Não era para menos. De Vries fez o que poucos jornalistas ou até mesmo a imprensa holandesa teria coragem de fazer. Mas tudo não foi em vão. O primeiro-ministro holandês Mark Rutte falou que os holandeses estavam tristes pela morte de seu jornalista e muitos estão revoltados. A União Europeia fez duras críticas a tudo e a todos, mas hoje fez reconhecer o trabalho de De Vries, tanto pelo defendendo o jornalismo investigativo, como foi dito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, como queiram, é uma das grandes. Já passou por ameaças de morte diante dos anos de terrorismo do RAF, Hot Army Fraction, ou a fração do Exército Vermelho, que depois viria a ser conhecido como o grupo Baader-Meinhof. Mas, se os alemães lembram de Baader-Meinhof, vão lembrar também de Angela Merkel. Merkel hoje faz sua última visita como chefe de governo alemão na função de chanceler aos Estados Unidos. Ela é conhecida por ter, vamos dizer assim, sido uma chanceler durante 4 presidentes americanos. Ela foi chanceler em 2005 com George W. Bush, passou os 8 anos de Barack Obama, os 4 anos tumultuados de Donald Trump e agora o começo do mandato de Joe Biden. Merkel está há 16 anos no cargo de primeira de chanceler alemã, o que é um recorde na Alemanha unificada, contando os tempos de Helmut Kohl, que ficou 8 anos como chanceler federal na então Alemanha Ocidental e chanceler federal por 8 anos na Alemanha unificada, e os quase 8 anos de Gerhard Schröder. Merkel está se despedindo na cena internacional, sendo a líder longeva e ainda assim influente na Europa. Ao lidar, por exemplo, com Vladimir Putin, sendo a única líder ocidental onde, vamos dizer assim, o presidente russo vê com respeito e tem que lidar com as circunstâncias da política francesa. Exatamente. Merkel, quando chegou ao poder, tinha que lidar com Jacques Chirac, depois Nicolas Sarkozy. Em 2012, François Hollande, que teve o seu voo a Berlim abortado por causa de um raio que caiu num avião e teve que trocar de avião e chegou atrasado num voo em Berlim. E agora, Emmanuel Macron. Mas Merkel resistindo ao poder na Alemanha mostra vamos dizer assim, a existência do sistema político alemão. Os alemães nunca elegeram um partido que tivesse mais de 50% das cadeiras do Bundestag, no Parlamento Federal, e sempre preferiram coalizões entre um partido grande e, que na linguagem política britânica, o Junior Partner, ou seja, um partido pequeno que compõe a maioria. Merkel conseguiu fazer 2 vezes a grande coalizão com os sociais-democratas, sendo ela como chefe de Estado. A figura dela era respeitada pelo SPD, tanto nas vezes onde teve que enfrentar seus adversários, como candidatos como Frank-Walter Steinmeier
que agora é presidente da República, Pierre Steinbrück, Sigmar Gabriel e agora Olaf Scholz, que é seu ministro das Finanças. Mas para os alemães, Merkel mostra uma resistência enorme, tanto que é chamada de Mutti, que em alemão significa mãe. Praticamente, ela é a mãe da Alemanha moderna pós 1990, tal como o pai da Alemanha, que foi Helmut Kohl. Mas as coisas não mudam na Alemanha tanto. Agora, por exemplo, no Brasil, todos estão discutindo a questão da saúde do despresidente. O despresidente está internado em um hospital em São Paulo, onde está passando por exames para a desobstrução de seu sistema intestinal. O que, às vezes, na questão da necropolítica, como foi dita por um filósofo camaronês, ou por nossos articulistas de jornais importantes, nós estamos lidando com outro momento que não sabemos como fazer. Não queremos que o presidente morra, mas desejamos sua pronta recuperação. Porém, a gente tem que perguntar, será que ele teria isso, uma santa empatia pelos brasileiros que morreram diante da pandemia, tanto as pessoas anônimas quanto as pessoas notáveis? Todas essas indicações mostram que serão muito complicadas para o despresidente lidar. E ainda por cima, o presidente tem um lado Lord Voldemort, onde é descrito como aquele que não pode ser, cujo nome não pode ser citado. Os tempos de Harry Potter foram transplantados para Brasília. E falando de Harry Potter, hoje completa-se 10 anos do último filme da saga, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, onde tivemos um belo duelo entre o bruxinho de Hogwarts e o temido ser que não podemos citar o nome, conhecido como Lord Voldemort. Porém, Harry Potter envelheceu mal. Não pode falar muito quando você tem 10 anos, mas tem uma explicação. A franquia que ia, vamos dizer assim, explicar a origem de Hogwarts, como vamos dizer assim, os animais fantásticos e onde habitam, não está indo muito bem das pernas. Essa é a primeira franquia onde a escritora britânica J.K. Rowling ia atuar como roteirista. E os dois filmes foram uma tragédia de bilheteria, por mais que os fãs falaram que foram bons de público. Mas isso não dá certo. A conta não fecha pelo seguinte detalhe. Os filmes custaram mais de 2 bilhões de dólares cada. Mas em bilheteria, chegaram a 800 milhões no primeiro filme e 658 no segundo. Em reais, seriam na faixa de 4 a 2 bilhões de bilheteria. Sem contar que a Warner, que é dona dos direitos de imagem da saga Harry Potter, vai usar os filmes em seu serviço de streaming, que é o HBO Max. Porém, os filmes da primeira saga de Harry Potter, onde vemos Daniel Radcliffe interpretando o bruxinho de Hogwarts, dá mais audiência do que os filmes atuais dos Animais Fantásticos, tanto por causa do problema de não revelar a homossexualidade de Alvin Dumbledore, ou não falar sobre questões contemporâneas no microcosmo da questão Harry Potter, dos Potterheads. Bem, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu sempre fui contra o Harry Potter, mesmo gostando dos filmes, mas não entendia a idolatria dos fãs por achar um romance um tanto quanto infantiloide. Eu falo isso como sem menor dúvida. Mas o que acontecia em 2004 era que todo mundo queria saber o que aconteceu com o bruxinho. Porém, quando J.K. Rowling lançou o último livro de Harry Potter e as Relíquias da Morte em 2007, o mundo era outro. Era a era que a troca de poder entre Tony Blair e Gordon Brown em Westminster. E Gordon Brown lia os livros de Harry Potter para seus filhos, que eram pequenos naquela oportunidade quando estava em Downing Street. Bem, 2007,
Último ano do livro do Harry Potter. Uma amiga minha que era fã do livro e que nós tivemos várias músicas quando estudamos juntos no instituto, tinha sua mãe como minha professora de informática. Ela me encontrou nos. A professora me encontrou comigo no corredor e me perguntou sobre a questão do livro, se era muito violento por causa da repercussão na imprensa. Bem, eu não li o livro, mas naquela época não se inventou o termo spoiler, mas os jornais indicavam que havia uma morte nos trechos finais do livro. E eu falei isso para ela. Resultado, a minha amiga comprou o livro e a mãe dela ficou preocupada que ela está gastando com besteira. Hoje ela é uma senhora muito responsável, mãe de uma criança, e espero que deve estar falando muito sobre os Potterheads. Porém, todos estavam preocupados naquela época, porque Harry Potter não é um livro qualquer. Muitos indicam que Harry Potter iniciou o hábito de leitura nas crianças nos anos 2000. Muitos por causa do livro ser grande e com várias páginas. Não se sabe ao certo, mas era mais de 700 páginas por cada exemplar. Bem, quando Harry Potter foi publicado no Reino Unido em 1997, após J.K. Rowling receber vários nãos de várias editoras, viu-se que era uma mina de ouro. Tanto por uma história de um bruxinho que tem problemas com seus familiares e cujos pais foram mortos pelo aquele ser que não pode ser citado, que na verdade é o Lord Voldemort, todos ficavam encantados quando viam aquele chapéu dizendo qual casta da escola o cara ia ficar, Sonserina ou Grifinória. Bem, eu vi os filmes, então eu decorei isso. Porém, nem tudo era flores. No ano passado, J.K. Rowling fez duras críticas às mulheres transexuais, e isso rendeu-lhe uma bela onda de cancelamentos. As declarações de J.K. Rowling sobre a transexualidade foram comparadas àquelas palavras mágicas do discurso do imperador Hirohito quando o Japão perdeu a guerra para os Estados Unidos no Pacífico em 1945, onde dizia que ele não era mais divindade do herdeiro do deus Sol, que era comum na monarquia, no trono de Crisântemo, que é a monarquia japonesa. Porém, quando ele falou isso, o Japão estava em pedaços. O imperador estava perdido, e os americanos tinham que reconstruir o país após despejarem 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição japonesa. As bombas atômicas eram conhecidas como os projetos Manhattan, por causa do pedido de adorável ser Albert Einstein para que os americanos desenvolvessem bombas atômicas diante do medo que tal tecnologia caísse nas mãos dos nazistas. Pois bem, quando teve o discurso do Deus Sol em 1945 pelo rádio, onde pela primeira vez os japoneses poderiam ouvir a voz de seu imperador, os fãs de Harry Potter não sabiam lidar com tais verdades abruptas e inconvenientes de J.K. Rowling sobre os transexuais, já que alegavam que a Harry Potter ensinava muito sobre questão de homossexualidade pelo fato de Alvo Dumbledore ser um cara que não tinha tantos problemas como assumir que era gay. Mas a bomba caiu e várias pessoas começaram a tratar mal de J.K. Rowling. Outra bomba foi Johnny Depp ter saído do filme dos Animais Fantásticos após perder o processo de difamação contra o jornal britânico The Sun. Bem, acho que Johnny Depp não deveria estar muito bem naquela versão de ficar sendo um vilão de Dumbledore. E agora, Mads Mikkelsen, o vilão de 0007 do primeiro filme de Daniel Craig, como 007 Cassino Royale, é o vilão de Animais Fantásticos. Espero que Mads consiga recuperar o brilho de Voldemort, entre outras figuras bruxas fantásticas da saga Harry Potter. Porém, vamos esperar para ver. Este foi o Periscópio no O Mundo. Siga a gente, O Mundo
mixcloud.com/mundo e no canal da Rádio Desbravadores. Eu sou César Augusto. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.